Milionário vê um mendigo dançando na chuva e congela ao perceber com quem ele está. Sua filha cadeirante, que não andava nem sorria há meses, começa a rir. Naquele instante, tudo para. O que ele faz depois é simplesmente chocante. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. A buzina soou estridente, mas Lúcia não tirou o pé do acelerador. Aperta o cinto, Manuela. Agora. Chovia com força em Olinda. No banco de trás, Manuela, pálida, fitava a janela. Não piscava, não respondia. Vai ser bom para você. A clínica tem cavalos, piscina, psicólogos de primeira. Dizia Lúcia como se isso resolvesse tudo. Silêncio. Então, aconteceu. Manuela viu algo que cortou o torpor como um raio atravessa o céu nublado. Um menino girava no meio da praça, descalço, encharcado, rindo. Dançava sob a chuva como se cada gota fosse música. Os pés batiam com precisão nos paralelepípedos, criando uma batida improvisada que acompanhava seus gestos amplos. Um giro, dois, um salto. Ele olhou para o céu e gargalhou alto, braços abertos como se fosse voar. E então, ele a viu. Ela, imóvel na janela escura do carro, com os olhos grudados naquela imagem viva. Ele parou por um segundo, sem quebrar o sorriso, e fez uma reverência desajeitada, cômica, exagerada. E Manuela, contra todas as leis da dor e da lógica, sorriu. Foi quase imperceptível. Um leve repuxar dos cantos da boca, mas foi o suficiente. Lúcia pisou no freio com força. Que foi isso? Disse, virando-se para trás. Nada. Manuela apenas olhava para fora, com os olhos fixos no menino que agora pulava em uma perna só, fingindo escorregar. Lúcia seguiu o olhar da sobrinha, tentando entender. Um menino sujo, magro, dançando na praça sob chuva? Aquilo era motivo de sorriso? Por favor, ela sussurrou mais para si. Não começa com essas ideias. Ela voltou a dirigir mais rápido. Não queria que Álvaro soubesse que a filha reagira, e pior, por causa de um mendigo. No alto da varanda da casa, Álvaro Andrade observava o movimento com um copo de uísque na mão. Estava ali há horas, desde que Lúcia saíra com Manuela. O celular em sua mão mostrava mensagens não lidas de médicos, terapeutas, diretores de clínica. Mas algo na praça o fez franzir a testa. Um vulto em movimento. Um menino girando na chuva. A silhueta do carro de Lúcia parando. E diz, o quê? O vidro estava embaçado, mas ele jurava ter visto Manuela sorrir. Horas depois, Manuela voltou para casa, calada. Mas havia algo diferente em seu semblante. Os olhos, antes inertes, agora acompanhavam os movimentos. Ela não reclamou do jantar, nem dos remédios. Ela está reagindo, disse a enfermeira. Será que foi a ideia da viagem? Lúcia sorriu, satisfeita. Mas Álvaro não se convenceu. E naquela mesma noite, desceu até a garagem, entrou no carro e foi até a praça. Lá estava ele. O menino, agora deitado embaixo do coreto, enrolado num pedaço de lona azul. Dormia abraçado a uma mochila surrada. Álvaro ficou no carro observando. Algo naquele garoto incomodava. Um incômodo que tinha cheiro de memória, mas ele ainda não sabia por quê. Na manhã seguinte, Manuela pediu para ir à praça. Não com palavras, com um gesto. Ela estendeu o braço, apontando para a janela. Depois para o vestido colorido pendurado no cabide. Sorriu de leve. Quer sair? Perguntou a enfermeira, surpresa. Manuela assentiu com um leve movimento da cabeça. Quando a cadeira de rodas cruzou o portão da casa, Álvaro se aproximou. Para onde vocês vão? Ela quer ir à praça. Silêncio. Álvaro não disse nada. Apenas observou enquanto a filha era levada. E quando se deu conta, estava calçando os sapatos e saindo atrás. A praça estava viva como nunca. Jaiminho, era esse o nome dele, como souberam por um vendedor de água, dançava entre as árvores com um grupo de turistas que o filmavam rindo.
Inventava passos, criava histórias, transformava a praça num palco. Manuela observava em silêncio. E então ele a viu de novo. Parou, olhou para ela e dançou apenas para ela. Passos suaves, braços que flutuavam, piruetas leves. Manuela bateu palmas. Lúcia, que viera atrás, arregalou os olhos. Isso está indo longe demais, disse, tirando o celular da bolsa. Mas antes que pudesse fazer qualquer ligação, Álvaro colocou a mão sobre a dela. Espera. Ela se virou para ele, surpresa. Como assim, espera? Só... deixa ela ver. O silêncio caiu entre os dois. Na praça, Jaiminho fazia uma coreografia de improviso com uma garrafa plástica na cabeça. Manuela ria, de verdade. À noite, Álvaro abriu uma garrafa de vinho e se sentou sozinho na varanda. Ligou a luz externa da casa e observou a praça. De onde estava podia ver o coreto, o banco onde Manuela se sentara e o canto onde o menino dormia. Pegou o celular, pesquisou por abrigos públicos, leu sobre crianças em situação de rua, leu sobre marcenaria, seu Firmino. Algo naquele nome desceu até o porão. Havia caixas com documentos antigos, coisas do pai, da época da construção da empresa. Depois de horas revirando papéis, encontrou Firmino Batista, marcenaria, processo disciplinar arquivado, 1987. Álvaro sentiu um arrepio na espinha. Leu o relatório, viu o nome do pai, a acusação de furto, a falta de provas, o encerramento abrupto. Era o avô do menino? Fechou a pasta, levantou-se e pela primeira vez em anos, Álvaro Andrade perdeu o sono por causa de outra pessoa. Todo dia começava do mesmo jeito, com o ranger da dobradiça da janela de madeira e o cheiro de café preto queimado no fundo da chaleira. Acorda, Jaiminho. O sol já bateu na parede. Resmungava seu Firmino, segurando a xícara com uma das mãos e ajeitando os óculos na outra. O garoto, enfiado debaixo de um cobertor rasgado sobre o colchão fino no chão, fingia dormir. Não porque estivesse cansado, mas porque sabia que o avô, mesmo rabugento, ficava mais tranquilo achando que ainda mandava em alguma coisa. Já ouvi seu ronco lá da praça. Tá pensando que é cantor de boate agora? Jaiminho, sem abrir os olhos, respondeu com um sorriso no canto da boca. Só se for boate de passarinho. O velho bufou, mas não conteve o riso. Era sempre assim. Os dois brigavam por hábito, mas havia ternura nas entrelinhas. Viviam nos fundos de uma casa abandonada a 2 quadras da Praça do Amparo. Um quartinho apertado, sem luz elétrica, com telhas que deixavam passar água quando chovia e paredes cheias de mofo. Mas tinha uma porta que trancava, e para eles isso era luxo. Jaiminho se levantava, calçava um par de chinelos furados, pegava uma camiseta qualquer, geralmente a menos molhada, e saía correndo em direção à praça. Ali, ele era rei. Na Praça do Amparo, todo mundo conhecia o menino do giro. Vai girar hoje, Jaiminho? Perguntava a Dona Celeste, vendedora de tapioca, enquanto ajeitava o avental. Só se a senhora pagar com um sorriso, respondia ele, já ensaiando os passos ao som de algum frevo imaginário. Jaiminho havia aprendido a dançar sozinho. Imitava os turistas, copiava vídeos em celulares emprestados e criava seus próprios movimentos. Usava o corpo como instrumento e a praça como palco. Saltava, girava, arriscava acrobacias perigosas entre os bancos e árvores. Cada passo era um protesto contra a invisibilidade. Os comerciantes o aceitavam como parte do cenário. Uns davam comida, outros deixavam carregar caixas em troca de moedas. Mas ninguém sabia direito sua história. Só que morava com o avô e que dançava como se o mundo não doesse. Naquele fim de tarde, ele dançava com uma garrafinha de plástico equilibrada na cabeça quando notou, de novo, a menina da cadeira de rodas. Ela estava ali, perto do banco mais largo, com o olhar fixo nele. Jaiminho continuou o número, mas mudou a sequência. Colocou um passo bobo, tropeçou de propósito, fez careta. E sim, ela riu. Só por um segundo. Mas foi o suficiente. Ele fingiu que não viu. Não queria assustá-la. Depois da dança,
Foi até a banca de jornais, onde seu Arlindo deixava ele folhear revistas velhas. O velho era surdo de um ouvido, mas ria alto das histórias que Jaiminho inventava, olhando só as figuras. Essa aqui é sobre uma bailarina que voa, disse ele, mostrando a capa de uma revista de 2012 com uma ginasta olímpica. E como ela voa? Ué, do mesmo jeito que eu vou voar um dia, com as pernas e com a cabeça. Seu Arlindo apenas deu um tapa leve na nuca dele. Voa, mas volta, viu? A praça é tua pista de pouso. Mais tarde, Jaiminho voltou para casa com um pão murcho, 2 trocados e uma blusa que ganhou de um turista canadense. Seu Firmino estava sentado na soleira, lixando um pedaço de madeira. Isso é lixo, vô. Isso aqui vai virar um brinquedo, seu folgado. Pra quem? Pra ninguém. Pra mim mesmo. Vai ver que é meu jeito de voar. Jaiminho se sentou ao lado dele. Por um momento ficaram em silêncio, ouvindo o som da serra raspando a madeira e o barulho distante da praça. Vi a menina de novo hoje, a da cadeira. Ela riu, vô. Seu Firmino olhou para ele. E você fez o quê? Continuei dançando. Certo, então continue, mas com o pé no chão, Jaiminho, com o pé no chão. Nos dias seguintes, Jaiminho passou a notar mais coisas sobre ela. Ela vinha sempre no mesmo horário. Era empurrada por uma moça de jaleco. Nunca falava. Mas os olhos diziam tudo. Ela não era só bonita. Era alguém que escutava com o corpo. Cada passo dele parecia criar uma reação nela. Um piscado mais lento, uma mão apertando o braço da cadeira, os ombros que mexiam quase imperceptivelmente. Uma tarde, quando terminou sua sequência, ele olhou diretamente para ela e fez um gesto teatral, uma reverência exagerada, com o braço estendido e o tronco dobrado. Ela levantou a mão devagar e bateu palmas. 2, tímidas, mas genuínas. A enfermeira ao lado dela engoliu seco e Jaiminho sorriu como quem ganhou medalha. Em casa, seu Firmino observava o neto se olhar no espelho quebrado pela 100ª vez. Tá ensaiando para namorar? Ela não fala, vô. Mas os olhos dela dizem mais que qualquer tagarela. E os olhos dela dizem o quê? Dizem, dança de novo, por favor. O velho não respondeu. Continuou esculpindo um pedacinho de madeira, agora em formato de coração. Naquela noite, Jaiminho não dormiu bem. Sonhou com passos que falhavam, com um palco escuro, com gritos que ele não entendia. Mas ao amanhecer, lá estava ele, na praça, com a mesma garrafinha, os mesmos pés descalços e a mesma alma leve. E lá estava ela, no banco mais largo, como quem esperava algo, ou alguém. O teto do quarto de Manuela era branco demais. Havia pequenas rachaduras nos cantos. Algumas pareciam mapas de ilhas distantes, outras lembravam veias de folhas secas. Ela as conhecia de cor. Contava as linhas como quem marca os dias numa prisão invisível. Eram 7h30 da manhã quando a enfermeira abriu a janela, deixando a luz entrar sem pedir licença. Bom dia, Manu. Silêncio. A rotina começava com uma batida leve na porta. A bandeja com frutas cortadas, os comprimidos e o copo d'água. Depois, a fisioterapeuta aparecia. Alongamentos passivos, massagens nas pernas, tentativas de estimular músculos cansados de não reagir. Lúcia aparecia pontualmente às 9, sempre arrumada, sempre com perfume forte e olhar cansado. Vamos lá, meu anjo. Hoje, a doutora disse que tem um exercício novo, dizia, com um entusiasmo treinado. Mas Manuela não respondia. Apenas aceitava ser empurrada, virada, levantada, como uma boneca que esqueceu como se move. Na varanda da casa, Lúcia conversava com a terapeuta. Ela piorou, não acha? Perguntou. Está mais introspectiva, mas teve um momento há 2 dias. Um sorriso. Eu sei. Vi também. Foi estranho. Acha que tem a ver com aquele menino? Lúcia apertou os olhos. Não vamos alimentar ilusões. Foi um estímulo qualquer. Coincidência. Nada que mereça atenção. Mas merecia. Porque naquela manhã,
Quando todos saíram, Manuela moveu o joystick da cadeira com a mão direita, a única que ainda respondia com alguma firmeza, e sozinha foi até a janela e ficou ali, por quase 1 hora, esperando. As lembranças vinham aos poucos, como ecos difusos. Manuela tinha 8 anos quando a mãe morreu. Lembrava-se do cheiro de lavanda, das mãos finas, dos desenhos que ela fazia no vapor do espelho após o banho. A mãe desenhava corações e carinhas felizes e escrevia mensagens como "Hoje vai ser um dia bonito". Depois que ela partiu, ninguém mais desenhou no espelho. O pai se trancou no trabalho. Lúcia assumiu a casa e Manuela começou a adoecer por dentro, mesmo antes do acidente. Ela não falava disso, não falava de nada, apenas mergulhava nos pensamentos e construía um mundo só seu, onde os passos ainda existiam e o silêncio não era tão alto. No terceiro dia de espera na janela, ela viu algo. De relance na lateral da praça, um menino passou correndo com uma sacola amarela na mão. Não dançava, mas era ele. O coração de Manuela acelerou. Ela moveu o joystick com agilidade incomum. Foi até a porta da varanda e esperou ali, de frente para a rua. Ele desapareceu em segundos, mas ela ficou. O olhar não era mais de vidro. "Está reagindo mais rápido que o previsto", comentou a terapeuta com Lúcia. "Talvez algo a tenha estimulado emocionalmente." "E você acha que é o garoto da praça?" "Não sei, mas algo mudou. Pois não quero esse tipo de influência. Ela é Andrade, não vai andar com moleques de rua. Talvez ele não tenha feito nada além de mostrar alegria. E isso, às vezes, vale mais do que remédio." Lúcia ignorou. Estava ocupada demais revisando a lista de visitas que viriam à casa no domingo. Tudo precisava estar sob controle. À noite, Álvaro jantava sozinho no escritório. O som do talher contra a porcelana ecoava no ambiente silencioso. De vez em quando, olhava para a tela do notebook. No canto, uma aba aberta com a busca "Crianças com paralisia e estímulo emocional". Ele ainda não entendia. Mas aquele menino parecia ter quebrado algo, como um raio que racha uma vidraça sem destruir, apenas abrindo um caminho por onde o vento passa. Na manhã seguinte, Manuela acordou antes da enfermeira. Sozinha, moveu a cadeira até a sala. Sentou-se diante da porta de entrada e ficou lá, olhando para a rua. A casa acordou aos poucos. Passos, vozes, cheiros. Lúcia desceu, viu a cena e franziu o senho. "O que está fazendo aqui, Manu?" Silêncio. A menina apenas apontou para a rua. Depois, para o vestido florido no cabide do hall. "Quer sair?" Ela assentiu. A enfermeira a levou e, mais uma vez, ela foi à praça. Dessa vez, Jaiminho não dançava. Estava sentado no meio-fio, amarrando o cadarço de um tênis que obviamente não lhe pertencia. Devia ter achado em alguma doação. Estava grande demais, mas ele tentava ajeitar com pedaços de pano. Ao ver Manuela, ele se levantou, sorriu, fez um leve aceno. Ela respondeu com um olhar firme, quase desafiador. Ele caminhou até o centro da praça, fez uma meia volta teatral e começou a dançar, sozinho, sem plateia, apenas para ela. E pela primeira vez, ela levantou o braço e fez um gesto. 2 dedos no ar, imitando o movimento que ele havia feito no outro dia. Jaiminho riu e dançou mais. De volta à casa, Manuela estava mais leve, os olhos mais vivos. Lúcia percebeu, mas fingiu que não. À noite, no quarto, Manuela olhou para o espelho do banheiro. Estava embaçado. Devagar, com esforço, levantou a mão e desenhou um coração trêmulo no vapor. Era torto, imperfeito, mas estava ali, como um eco, como um começo. O vento da manhã espalhava folhas secas pela Praça do Amparo. Jaiminho caminhava com passos leves, equilibrando uma lata de refrigerante vazia sobre a cabeça. Os braços abertos, como um equilibrista em uma corda invisível, atraíam olhares, mas ele não queria olhares. Queria um só, o dela, e ela estava lá, na mesma hora,
no mesmo banco largo, com a enfermeira ao lado e os olhos fixos nele, como um ponto de luz no fim de um túnel longo e escuro. Não dançava por plateia, dançava por resposta. E ela respondia, à sua maneira. A rotina se instalou sem que ninguém percebesse. Todas as manhãs, Manuela acordava antes dos outros. Tocava a campainha com o cotovelo até a enfermeira surgir, meio sonolenta. Pedia o vestido com os olhos e apontava para a rua. No começo, ninguém entendia. Depois, entenderam e começaram a observar. "Você reparou?", disse a fisioterapeuta à enfermeira. "Ela movimenta os dedos quando ele dança. E o pescoço também. Acompanha os giros com a cabeça. É como se dançasse por dentro." Jaiminho notava os mínimos detalhes, o jeito que os olhos dela brilhavam quando ele fazia caretas, como ela franzia a testa quando ele errava um passo, como apertava os dedos da mão direita quando ele pulava mais alto. Ele começou a criar danças para ela, pequenas coreografias. Em uma delas, usou um lenço vermelho. Em outra, improvisou com um galho de árvore. Depois, equilibrou um balde no pé como se fosse um malabarista desajeitado. Cada riso dela era uma medalha invisível. Certa tarde, ele se aproximou um pouco mais. Não tanto a ponto de assustar, mas o suficiente para que ela pudesse vê-lo de perto. Parou a 2 metros de distância. Estava ofegante da dança, mas o olhar era sereno. Ela o encarou, sem medo, como quem reconhece um velho amigo. Ele fez um gesto com a mão, um giro suave no ar, como se desenhasse um círculo. Ela acompanhou o movimento com os olhos e, hesitante, girou o pulso devagar. Conversa de gestos. Linguagem inventada, e naquele instante souberam, não precisavam de palavras. Álvaro observava do alto da varanda, tomava café sem açúcar e com os olhos presos no que acontecia na praça. Notava a filha sair com mais frequência, notava os gestos, os sorrisos, os olhos dela vivos de novo, mas não confiava no menino. "Quem é esse garoto?", perguntou a Lúcia. "Um vira-lata da praça. Vive com um velho em algum canto esquecido da cidade." "E por que está sempre perto da Manuela?" "Porque vê nela uma oportunidade, claro. Vai acabar pedindo dinheiro." Álvaro não respondeu, mas os olhos dele endureceram. No fim daquele dia, chamou a enfermeira para conversar. "Você acha que esse menino faz bem a ela?" Ela hesitou. "Não sei." Mas ela responde a ele. Reage. É como se ele ativasse partes dela que estavam adormecidas. E se ele estivesse aproveitando? Ele nunca falou com ela, nunca tocou, só dança. "E isso basta?" A enfermeira suspirou. "Senhor Álvaro, às vezes um gesto certo no momento certo pode valer mais que sessões de terapia." Ele ficou em silêncio, mas não relaxou. Na praça, Jaiminho preparava seu novo número. Amarrou panos coloridos nas mãos. Criou passos com os braços como se voasse. Era a primeira vez que dançava sem usar tanto as pernas. Pensou nela enquanto inventava os movimentos. E quando começou a apresentação, notou. Manuela estava mais ereta na cadeira. O corpo dela pulsava, sutil, mas visível. Ele terminou com um giro lento e uma reverência. Ela, de novo, bateu palmas. 3 dessa vez. A enfermeira chorava em silêncio. À noite, seu Firmino fechava a janela quando viu o neto chegando. "A menina estava lá?" "Tava." Riu do passo novo, "mas eu quase escorreguei. Você vai acabar virando palhaço. E se isso fizer ela sorrir, então vou ser o melhor palhaço do mundo." O velho sorriu de canto. "Só não esquece quem você é. Eu sou Jaiminho, o menino do giro." No dia seguinte, Álvaro desceu até a praça, sem alarde, sem anúncio. Vestia jeans, camisa simples, um disfarce de homem comum. Ficou parado no canto, observando. Jaiminho girava com sacolas nas mãos. Ao vê-lo, Manuela sorriu. Os ombros balançaram, o tronco inclinou. Ela tentou imitar um dos gestos, fracamente, mas tentou. Álvaro engoliu seco. Aproximou-se da filha.
Manu? Ela parou, olhou para ele. Ele não falava com ela daquele jeito há meses. Ela apenas estendeu a mão e apontou para Jaiminho. Álvaro olhou para o menino com mais atenção. Havia algo ali que incomodava, algo que não sabia nomear. Talvez inveja, talvez medo, talvez um espelho em que não queria se ver. Mais tarde, em casa, Álvaro olhou fotos antigas. Manuela rindo com a mãe, Manuela dançando balé, Manuela correndo em um jardim. Tudo parecia tão distante quanto um sonho esquecido. Fechou o álbum, foi até a varanda e olhou para a praça. Lá estava Jaiminho, girando. Como se girasse o mundo para trás, para um tempo onde tudo ainda era possível. Já deu, esse espetáculo precisa acabar, disse Lúcia, derramando 2 gotas de essência de hortelã no chá de camomila. Dona Nair, sentada ao lado, assentiu com um gesto de quem não precisava de mais explicações. O senhor Álvaro pode ser cego, mas eu enxergo bem o tipo. Esses moleques começam com sorrisos, depois vêm com pedidos. Primeiro é moça, segura meu chapéu, depois me dá um prato de comida. No fim, estão dentro da casa da gente. E minha sobrinha, o que acha que ela está fazendo? Rebateu Lúcia. Está sendo manipulada emocionalmente. Vulnerável como está, qualquer migalha de atenção vira um castelo. A gente precisa proteger, antes que isso vire assunto de coluna social. Mais do que isso, Nair, antes que ele destrua o pouco de progresso que ela fez. A governanta respirou fundo e se aproximou, abaixando a voz. Conheço um jeito. No dia seguinte, 2 comerciantes da praça começaram a cochichar entre si. Você viu? O menino estava com um celular novo ontem, disse o vendedor de pipoca. Disse que foi presente, mas de quem? Aquilo é caro. Vai ver, tá fazendo favores para turista. Ou roubou. As palavras se espalharam como pólvora. Do vendedor de água ao guarda do quiosque de sorvete, todos tinham algo a acrescentar. Diz que o velho dele foi pego roubando na marcenaria do pai do milionário. Faz sentido. O moleque só pode ser igual. Ninguém dança de graça assim, não. Jaiminho não entendia porque os sorrisos haviam sumido. Dona Celeste já não o cumprimentava. O senhor da banca escondeu as revistas. O vendedor de picolé evitava contato. Até seu Arlindo fechou a tenda mais cedo no dia anterior. O que houve? Perguntou a seu Firmino naquela noite. O velho apenas coçou o queixo. Gente fala, menino, e quando fala demais, vira veneno. Mas o que eu fiz? Nada. Mas às vezes, o que você é já basta para incomodar. Na manhã seguinte, Álvaro desceu à praça. Não avisou ninguém. Estava sóbrio, firme, o rosto duro como concreto. Viu Jaiminho dançando, agora com movimentos mais contidos, como se sentisse o peso dos olhares que o julgavam. A alegria ainda estava lá, mas mais tímida, mais cautelosa. Álvaro se aproximou sem chamar atenção. Quando Jaiminho terminou um giro e se virou, deu de cara com ele. Você! Jaiminho congelou. Senhor, o que você está fazendo aqui todos os dias? Dançando. E por que para ela? Porque ela sorri. O silêncio entre eles era quase sólido. Tá achando que vai tirar alguma vantagem disso? Eu nem sei o que é vantagem, moço. Eu só danço. Álvaro deu um passo à frente. O tom era duro. A partir de hoje, fique longe dela. Não quero mais ver você por aqui. Jaiminho não respondeu. Os olhos, geralmente brilhantes, ficaram opacos. Entendeu? Ele assentiu. Não com raiva, com resignação. Como quem já ouviu isso antes. Álvaro se virou. Subiu de volta à rua sem olhar para trás. Na varanda da casa, Lúcia observava a cena com um leve sorriso. Dona Nair apareceu com um copo de suco. Conseguiu? Sim. Ele foi embora. Agora ela vai voltar ao tratamento de verdade. Melhor assim, antes que virasse escândalo. Mas do lado de dentro, algo estava diferente. Manuela esperava. Esperava pela dança, pelo giro, pelo sorriso bobo com o balde, pelo aceno com o lenço vermelho. E nada veio. Horas passaram. Ela não pediu o vestido, não quis sair.
Nem olhou pela janela. À noite recusou a comida. Empurrou o prato com a mão fraca, mas decidida. Quando a enfermeira tentou conversar, ela virou o rosto. A fisioterapeuta propôs um jogo com cartões. Manuela ignorou. O corpo começava a definhar, a alma mais ainda. Álvaro notou a mudança. O que houve? A enfermeira hesitou. Senhor Álvaro, ela regrediu. Mas por quê? Pode ter sido qualquer coisa. Mas minha intuição diz que tem a ver com ele. Ele respirou fundo. Talvez tenha sido melhor assim. Ela apenas balançou a cabeça, triste. O senhor viu ela feliz. E mesmo assim, na manhã seguinte, Jaiminho não foi à praça. Ficou no canto do quarto, sentado no chão. Seu Firmino preparava café. Vai ficar aí até apodrecer? Ele mandou eu sumir. E você obedece? Ele é o pai dela, e eu sou ninguém. Não diga isso, você é meu neto. Isso já basta. Não para eles. Você não dança só para ela, Jaiminho. Você dança para si mesmo. Mas é com ela que faz sentido. O velho se aproximou. Então, um dia vai fazer de novo, mas do seu jeito, com o pé no chão e o coração limpo. Enquanto isso, na mansão Andrade, o mundo virava de cabeça para baixo. A menina que havia começado a reagir voltava a se apagar. O pai, que temia envolvimento, descobria o preço do afastamento. E a praça, sem Jaiminho, era só concreto e silêncio. O silêncio que envolvia a casa não era o de sempre. Era o tipo de silêncio que parece esperar por algo, uma resposta, um movimento, uma palavra. Álvaro estava em seu escritório, as luzes apagadas, os olhos cravados na pasta surrada que repousava sobre a mesa. A mesma que encontrara dias antes no porão, a que carregava um nome que agora ecoava em sua cabeça com insistência: Firmino Batista. Desde que lera aquele processo antigo, Álvaro sentiu um incômodo que crescia. Era como um zumbido de consciência. Seu pai, um homem rígido e implacável, havia demitido um trabalhador honesto com base em nada. Honesto demais para o meu gosto. A frase rabiscada no canto do relatório era mais reveladora do que qualquer prova. Agora ele sabia quem era o avô do menino da praça, e isso mudava tudo. Na manhã seguinte, ele não desceu para o café, nem pediu relatórios, nem respondeu às mensagens do advogado. Fez algo que não fazia desde que Manuela parou de andar. Foi até a janela do quarto dela. Do lado de dentro, a filha estava sentada, virada para fora. Observava a praça com olhos vazios. Não parecia esperar, parecia lembrar. Álvaro se conteve. Não entrou, mas ficou ali por alguns minutos, em silêncio, só olhando. Depois desceu. Colocou um boné, óculos escuros e saiu pela lateral da casa. Na praça, os sons voltavam aos poucos. Pombos ciscavam entre os bancos. Um velho tocava sanfona na esquina. Turistas tiravam fotos do coreto, mas não havia giro, nem risos, nem Jaiminho. Álvaro se sentou num banco lateral, o jornal aberto à sua frente apenas como disfarce. Observava a movimentação. Viu Dona Celeste limpando a chapa da tapioca, seu Arlindo organizando revistas e a cadeira de rodas de Manuela distante, imóvel, sob a sombra de uma árvore. Ela estava lá, mas ausente. Ele não voltou, comentou uma voz próxima. Era a enfermeira. Quem? Perguntou Álvaro, mesmo já sabendo a resposta. O menino, o Jaiminho. Depois que foi afastado, não voltou mais. E ela está piorando. Parou de comer ontem. Quase não dorme. Não responde. Álvaro não disse nada. Apenas olhou para a praça. O vazio parecia maior do que o espaço. Naquela noite pegou o carro e dirigiu sem rumo até encontrar uma viela estreita, mencionada por um dos vendedores da praça dias atrás. Lá, disseram, morava o tal do avô. Estacionou a uma distância segura. Desceu e seguiu a pé por uma calçada irregular, desviando de buracos e sacos de lixo empilhados. Parou diante de uma porta de metal ondulado. Bateu. O som ecoou para dentro. Minutos depois, a porta rangeu. Do outro lado, um homem magro, de camisa desbotada e olhar firme.
Era Firmino, mais velho do que Álvaro esperava, mas com a postura de quem ainda se recusa a se curvar. Boa noite. O senhor é Firmino Batista? Sou. E o senhor? Álvaro Andrade. O velho não se moveu. Posso entrar? Pode. O cômodo era simples, mas digno. Ferramentas organizadas em uma prateleira improvisada, uma pequena bancada de madeira com pedaços sendo lixados e um colchão ao fundo. Achei seu nome num processo antigo, disse Álvaro direto. Firmino assentiu. Eu sei do que se trata. Já fui julgado e esquecido pelo mundo. Mas não por mim, respondeu Álvaro. Eu quis entender quem era o senhor. Quem é o avô do menino que mudou minha filha? O velho soltou um suspiro leve, quase um riso. Mudou sua filha? Ou lembrou ela de quem era? Álvaro engoliu em seco. Ela estava voltando a viver, e eu, com medo, quebrei tudo de novo. Porque ainda carrega o nome do seu pai como um fardo. E você carrega o que ele destruiu. Mas meu neto dança por cima dos escombros. Silêncio. O barulho de uma torneira pingando em algum lugar. Onde está ele agora? Perguntou Álvaro. No quarto, desanimado, achando que fez algo errado. Ele não fez. Então diga isso a ele. Álvaro hesitou, mas se levantou. Andou até a porta lateral, guiado pelo velho. O quarto era minúsculo. Jaiminho estava sentado no chão, as costas contra a parede, os olhos baixos. Quando viu Álvaro, enrijeceu. Eu não toquei nela, moço. Eu só dancei. Eu sei. Eu só queria que ela risse. E ela riu. Silêncio. Álvaro se agachou. Meu pai cometeu um erro com o seu avô. Eu cometi um erro com você, mas estou tentando entender como consertar isso. Jaiminho levantou os olhos desconfiado. Não precisa consertar, só deixa eu dançar. Ao sair dali, Álvaro não fez promessas. Mas naquela noite, ao chegar em casa, foi até o quarto de Manuela. Entrou em silêncio. Ela dormia. Se aproximou e pela primeira vez em meses pegou sua mão. Ela não acordou, mas os dedos dela se mexeram. Um leve toque, quase imperceptível. E Álvaro sorriu. Um sorriso frágil, mas verdadeiro. Uma ponte havia sido lançada e ele estava pronto para atravessá-la. Na manhã em que decidiu voltar à praça, Jaiminho acordou antes do sol. Não falou nada, apenas se levantou, trocou de roupa e saiu. Seu Firmino nem tentou detê-lo. Apenas observou o neto sair com passos firmes, como quem carrega um propósito nos ombros. A praça ainda estava meio vazia, coberta de neblina leve. As barracas começavam a ser montadas. Pombos, como sentinelas silenciosas, empoleiravam-se nos fios de eletricidade. Jaiminho olhou em volta, respirou fundo, fechou os olhos e dançou. Manuela chegou mais tarde do que de costume. A enfermeira parecia hesitante, como se não soubesse se devia mesmo levá-la. Mas Manuela apontara com o olhar, como fazia sempre que queria algo. Um olhar mais insistente que qualquer palavra. Ao chegar à praça, viu-o no centro, girando devagar, como se aquecesse o próprio mundo antes de habitá-lo. Ele a viu, sorriu e mudou a música invisível que tocava em sua cabeça. Dessa vez, os movimentos eram diferentes, leves, largos, feitos quase inteiramente com os braços. Um gesto circular, uma curva no ar, uma sequência espelhada, tudo pensado nela, para ela. Manuela ficou imóvel nos primeiros segundos. Os olhos seguiram cada movimento como se quisessem guardar todos. Então algo mudou. Devagar, como se movesse uma montanha com o pensamento, ela ergueu o braço direito. Foi pouco, um arco trêmulo no ar, mas foi real. Depois, o esquerdo. Então, com esforço, imitou um dos gestos que ele acabara de fazer. 2 círculos no ar e uma leve inclinação da cabeça. A enfermeira levou a mão à boca. Os turistas que passavam nem notaram. Mas Álvaro, observando de longe, escondido atrás de uma árvore, sentiu o impacto como um soco. Não era mais apenas um sorriso. Ela estava se mexendo. Voltou para casa em silêncio. Trancou-se no escritório
e olhou para a parede por longos minutos. Depois pegou o telefone. Procurou um número anotado num papel qualquer. Chamou uma vez, duas. Na terceira, atenderam. Alô? Seu Firmino? Aqui é Álvaro Andrade. O senhor pode vir à minha casa hoje à noite? Silêncio. Posso, disse o velho. O encontro foi na varanda dos fundos. A mesa estava posta com café e bolos simples. A casa já adormecia. Manuela estava em seu quarto. Lúcia viajara para uma reunião de família. Dona Nair se recolhera cedo. Obrigado por vir, disse Álvaro, servindo o café. Não costumo recusar convite para conversa justa. Eu queria entender tudo. Firmino bebeu um gole. Depois, começou. Eu entrei na marcenaria da sua família com 18 anos. Comecei varrendo o chão. Depois aprendi a lixar, montar, entalhar. Fiquei quase 30 anos lá dentro. Vi seu pai erguer um império e vi como ele tratava os que ajudavam. Eu lembro dele como firme. Era frio, cruel quando queria. Nunca olhou nos olhos dos que serviam, mas eu aguentava. Era o meu ganha-pão. E eu gostava do que fazia. Álvaro escutava em silêncio, com os punhos cerrados sob a mesa. Um dia, sumiu uma caixa de ferramentas. Caras novas tinham entrado. A marcenaria era grande, movimentada, mas escolheram a mim. Sem provas, sem defesa. Fui demitido sumariamente. Sua mãe tentou interceder, eu soube. Ela gostava dos móveis que eu fazia, mas não teve voz. Eu encontrei o relatório, vi as anotações. Firmino assentiu. Depois disso, não arranjei mais emprego fixo. Fiquei com bicos. Quando minha filha, mãe do Jaiminho, faleceu, assumi ele. Desde então, faço o que posso para criá-lo direito. E criou. Tento. Ele dança porque o mundo do chão é duro demais. A dança é o espaço onde ele não sente fome, não sente dor, não sente desprezo. Álvaro abaixou a cabeça. Eu pensei que ele queria alguma coisa. Ele queria que sua filha sorrisse. E conseguiu. Silêncio. Longo. As xícaras estavam vazias. Álvaro levantou-se e caminhou até a borda da varanda. A praça, iluminada por poucos postes, dormia em sombras suaves. Eu vi ela mexer os braços hoje, copiando um passo dele. Eu soube. Eu chorei. Escondido. Às vezes, chorar é a primeira coisa certa que um homem faz depois de muito tempo errando. Álvaro assentiu. Os olhos brilhavam, mas ele os manteve voltados para o escuro. Seu Firmino, o senhor pode voltar aqui amanhã? Não como visita, como convidado. A casa é grande. A casa precisa de gente boa. Vai me dar um emprego? Vou pedir sua ajuda. O velho sorriu, pela primeira vez em muito tempo. Se for para ajudar ela e ele, então sim. Naquela noite, Álvaro passou pelo quarto da filha. Abriu devagar a porta. A enfermeira dormia sentada ao lado. Manuela respirava calma. Ele se aproximou, tocou de leve a mão dela e pela primeira vez sussurrou: "Obrigado, minha filha." Depois, apagou a luz e deixou a noite cuidar do resto. A chácara dos Andrade, na parte alta de Olinda, era conhecida como a Casa da Colina. Vista de longe, parecia um casarão de revista. 2 andares, varandas amplas, muros cobertos de eras e um portão de ferro trabalhado. Mas dentro daquela casa, por muito tempo, não morava alegria até agora. Na manhã em que chegaram, Jaiminho não parava de olhar em volta. O portão se abrira com um gemido metálico, revelando um jardim onde as flores pareciam crescer só para exibir suas cores. Árvores altas, gramado aparado, uma fonte discreta no centro. Seu Firmino vinha ao lado, mais contido. A pequena mala nas mãos dizia mais sobre sua prudência do que sobre seus pertences. O mundo ensinara a ele que luxo e desconfiança andam juntos. Álvaro os recebeu no hall com um aperto de mão firme. Não era caloroso, mas era sincero. A casa de hóspedes é ali nos fundos, independente da casa principal. Tem 2 quartos, banheiro e uma pequena cozinha, explicou.
Jaiminho balançava a cabeça em silêncio, os olhos correndo por cada detalhe. Manuela apareceu na porta da sala, empurrada pela enfermeira. Quando viu os dois, seus olhos brilharam. Não sorriu abertamente, mas seus braços se mexeram em um gesto de boas-vindas, que para quem conhecia seus limites era quase uma dança. Jaiminho deu um passo à frente e respondeu com um giro leve no lugar, só para ela. Um sinal. Seu Firmino apenas tirou o chapéu e curvou-se ligeiramente para ela, como faria um marceneiro ao entregar um móvel novo. Na casa dos fundos, a luz entrava pelas janelas largas. A pintura estava um pouco descascada, mas o espaço era limpo, arejado, com móveis simples. Isso aqui parece um palácio, disse Jaiminho, sentando-se na cama de molas, como quem testa um trampolim. É uma oportunidade, não uma festa, alertou o avô. Respeita o espaço. Anda com cuidado. Eu ando dançando, vô. É mais leve. Então dança baixo. Dona Nair apareceu logo depois. Não bateu a porta. Surgiu como uma sombra na cozinha da casa principal, o olhar fixo na movimentação no quintal. Eles vão mesmo ficar aqui? Vão, Nair, respondeu Álvaro, sem tirar os olhos do jornal. E vamos fingir que está tudo certo? Está tudo certo. O menino tem olhos soltos. Anda como se tudo fosse dele. Ele dança. É só isso. É só isso. Por enquanto. Álvaro a encarou pela primeira vez. Eles são nossos convidados e vão ser tratados com respeito. Dona Nair engoliu em seco, mas não disse mais nada. Nos primeiros dias, Jaiminho parecia fora do eixo. Andava pela casa com passos curtos, sempre olhando para os lados. Demorava para sentar à mesa. Evitava usar o banheiro interno por achar luxo demais. Quando via Dona Nair, baixava os olhos. Quando via Manuela, erguia os ombros. Manuela, por outro lado, parecia florescer. Pediu para tomar café na varanda, onde pudesse ver a casa dos fundos. Passou a querer vestir roupas coloridas. Sorriu mais. Mexeu mais os braços. Álvaro começou a vê-la presente. Numa tarde chuvosa, Jaiminho pediu para ver a sala de música. Posso só olhar, moço Álvaro? Álvaro o levou. Era um cômodo antigo, com instrumentos herdados da mãe de Manuela. Havia um piano desafinado, violões empoeirados, uma vitrola encostada. Isso tudo funciona? Algumas coisas sim, outras só de enfeite. Posso tentar tocar? Você sabe? Não, mas o som está guardado aí dentro. Acho que se a gente conversar com os instrumentos, eles respondem. Álvaro não riu, mas algo em seu rosto suavizou, desde que não quebre nada. Na primeira noite, seu Firmino preparou a própria janta com os temperos que trouxera de casa. Feijão com farinha, um arroz de panela só. O cheiro chegou à casa principal. Manuela sentiu no ar algo novo. Está cheirando comida de verdade, disse a enfermeira, rindo. Manuela levantou a mão e fez sinal de mais. No domingo, Álvaro propôs um almoço ao ar livre. Na mesa estavam ele, Manuela, a enfermeira, Jaiminho e seu Firmino. Dona Nair apareceu, cruzando os braços. Vai virar piquenique agora? Vai virar o que a Manuela quiser que vire, respondeu Álvaro, cortando um pedaço de carne. Durante a refeição, Manuela mexeu o braço e apontou para a sobremesa. Jaiminho entendeu o gesto. Quer que eu prove primeiro? Ela piscou. Ele fez uma careta depois da primeira colherada. Azedinho, mas dá para dançar com esse gosto. Ela riu. Com som. Todos se entreolharam. Seu Firmino fingiu não ter se emocionado, mas os olhos marejados o denunciaram. Apesar dos avanços, Jaiminho ainda se sentia estranho. No banheiro, demorava para usar os talheres de inox. Dormia de lado, mesmo com uma cama larga. Acordava antes de todos. Passeava no quintal como quem caminha em terra alheia. A gente está sendo cuidado demais, vô. Você não sabe o que é ser bem tratado. Só isso. Vai durar? Isso não depende da casa. Depende de como a gente pisa nela. Na varanda, Álvaro observava tudo. Às vezes, notava Jaiminho falando sozinho com uma planta.
ou dançando só com os braços enquanto lavava o rosto. Ele não entendia, mas começava a aceitar. Certa noite, Álvaro encontrou Firmino lixando um pedaço de madeira no quintal. "O que vai sair daí?" "Não sei ainda. A madeira é quem vai dizer." "Isso serve pra gente também?" "Serve, mas a gente demora mais para escutar." Álvaro assentiu. "Está se adaptando. A gente é como prego torto. Dói para entrar, mas quando entra, segura firme." Naquela noite, Manuela dormiu com um lenço colorido amarrado no pulso. Tinha sido de Jaiminho. Ele entregou sem palavras, como uma medalha entre cúmplices. E pela primeira vez, ela sonhou. Sonhou com dança, com passos para dois. Dona Nair não gostava de silêncio, mas aquela casa andava barulhenta demais com felicidade. Risos discretos no corredor, passos leves no quintal, o aroma constante de comida caseira vindo da casa dos fundos. Ela sentia que o mundo, ali dentro, estava virando de cabeça para baixo. E no centro desse novo mundo havia um garoto de pés descalços. "É hora de devolver as coisas aos seus devidos lugares", murmurou para si mesma, ajustando os botões da blusa enquanto espiava pela fresta da cortina. A ocasião surgiu numa manhã chuvosa, quando Álvaro saiu às pressas para uma reunião e deixou o relógio de pulso no aparador do hall. Um item de família, presente do avô, de ouro discreto, pesado. Álvaro o usava em eventos importantes. Lúcia sempre dizia que aquele relógio era a única peça de valor emocional que ele mantinha à vista. Naquela tarde, ele voltou, tirou o paletó e procurou o relógio. "Nair, viu meu relógio?" Ela, já preparada, respondeu com falsa surpresa. "O do aparador?" "Sim. Ué, não estava lá quando limpei hoje cedo." "Como assim? Talvez tenha sido guardado por engano ou..." Ela fez uma pausa estratégica. "Muita gente entrando e saindo hoje, não é?" Álvaro franziu o senho. "Você acha que..." "Eu não acho nada. Mas é estranho, não é? Primeiro sumiço desde que esses hóspedes chegaram. A semente estava plantada. À noite, Lúcia chegou da viagem. Dona Nair a recebeu no hall com o rosto sombrio, como quem guarda uma notícia amarga. Aconteceu uma coisa delicada." Lúcia largou a bolsa. "O que foi?" "O relógio de Álvaro desapareceu." "Como assim desapareceu?" "Ele esqueceu no aparador. E depois sumiu." "E ninguém mais entrou?" "Só a enfermeira, os funcionários de sempre e os convidados." Lúcia entendeu de imediato. "O menino." "Eu não disse isso, mas eu vou dizer." No dia seguinte, Lúcia pediu para conversar com Álvaro. Estavam na biblioteca. "Não posso ignorar isso, Álvaro. É seu relógio, de valor. Sumiu logo após a chegada do menino." "Você está insinuando que ele..." "Não estou insinuando. Estou protegendo sua filha, nossa família, nossa reputação." Álvaro ficou em silêncio. "Não vê como ele anda pela casa? Já acha que pertence. É um risco. Você está cego por um momento bonito com a Manuela, mas esse garoto não é de confiança. Você não sabe nada sobre ele. E você sabe." Na tarde seguinte, Álvaro chamou Jaiminho na varanda. O menino veio hesitante. Sentou-se na ponta da cadeira, os olhos baixos. "Jaiminho, você viu um relógio de ouro por aqui?" "Relógio? Meu! Estava no móvel da entrada." "Não, senhor. Nem cheguei perto daquela sala. Só passo ali quando o senhor chama." Álvaro estudou o rosto do garoto. Não viu medo, nem mentira. Viu indignação silenciosa. "Está dizendo que não sabe de nada?" "Estou dizendo que nunca pegaria nada que não fosse meu." Silêncio. "Tá achando que porque eu sou da rua eu roubo?" Álvaro não respondeu. Jaiminho se levantou devagar. "Eu só danço, moço." "Roubo não." E foi embora sem esperar permissão. Manuela soube do ocorrido pelo silêncio, notou que Jaiminho não apareceu no almoço, que seu Firmino não veio ao quintal, que os sons haviam mudado. Mais tarde, soube da acusação, não pela boca de Álvaro, mas pela forma como Lúcia falava alto no corredor. "Isso é só o começo, Álvaro. E se amanhã for uma joia da sua mãe, vai esperar ela acusar também?" Manuela tocou o braço da enfermeira.
Apontou para a sala. Fez um gesto de escrita. A enfermeira trouxe papel e caneta. Com esforço, ela escreveu. Ele não fez. Entregou a Álvaro com os olhos firmes. Ele leu. Engoliu seco. Mas não disse nada. Naquela noite, Jaiminho não jantou. Ficou sentado no chão do quarto da casa dos fundos, olhando para a parede. Seu Firmino encerrou a reza do jantar com voz contida. Disseram que você pegou coisa que não pegou, né? Pegaram de volta com palavras o que tinham dado com sorrisos. E vai parar de dançar por isso? Jaiminho não respondeu. Ficou ali em silêncio, os olhos úmidos, o peito preso, como se naquele instante algo tivesse sido roubado de verdade. E não era o relógio, era o que ele pensava que havia conquistado. A decisão não veio como um raio, veio como ferrugem. Começou devagar, corroendo por dentro a convicção que Álvaro achava ter construído. Durante dias, evitou cruzar com Jaiminho, evitou a varanda, evitou a própria filha. Mas a pressão de Lúcia era constante. Sussurrava como um vento gelado entre as frestas de cada conversa. Vai esperar que ele desapareça com mais alguma coisa? Dizia ela no jantar. A culpa vai cair sobre você se isso virar notícia, dizia no café. Você tem uma filha a proteger, um nome, um legado. Até que um dia, Álvaro se olhou no espelho e não reconheceu quem hesitava. Chamou seu Firmino primeiro. Foi direto. Preciso que você e seu neto deixem a casa. O velho não pareceu surpreso. Apenas levantou os olhos com a serenidade de quem já conheceu o exílio antes. Ele não fez nada, senhor Álvaro. Não posso arriscar. As acusações, a dúvida é a arma de quem nunca confiou de verdade. Álvaro hesitou. Se o senhor pedisse desculpas, se admitisse a possibilidade, não vou pedir desculpas por algo que meu neto não fez. Silêncio. Vamos embora. Mas lembre-se, a ausência dele vai fazer mais barulho do que a presença jamais fez. Jaiminho ouviu a notícia no fim da tarde. Estava no jardim, girando sozinho, tentando encontrar música nas folhas. Ele quer que a gente vá, né? Quer. Achei que ia durar mais. Durou o que precisava para mostrar quem é quem. Jaiminho não chorou, mas não dançou mais aquele dia. Na casa principal, Manuela percebeu o movimento. O quarto da janela dos fundos fechado. O som do portão sendo destrancado. A mala nas mãos de Firmino. A ausência de passos, de risos, de vida. Pela primeira vez em semanas não quis comer, nem descer, nem trocar de roupa. A enfermeira preocupada chamou Álvaro. Ela está retraída, como no início, talvez pior. Mas por quê? Porque perdeu, de novo. Naquela noite, Álvaro subiu até o quarto dela. Encontrou-a deitada de costas, o lenço colorido de Jaiminho ainda no pulso. Sentou-se na beira da cama. Filha, ela não respondeu. Ele precisava ir. Foi melhor assim. Nada. Ele pegou o lenço, lentamente, tentando soltá-lo. Mas ela segurou com força, com mais força do que tivera nos últimos meses. E então, sem levantar a cabeça, deixou escapar um som abafado, um soluço. Na manhã seguinte, a cama estava intocada. A bandeja de café da manhã, cheia. O vestido florido, pendurado, sem uso. Manuela havia voltado ao ponto zero. A cada tentativa de contato, respondia apenas com os olhos apagados. A fisioterapeuta não conseguiu avançar com os exercícios. A enfermeira não conseguiu convencê-la a sair. Dona Nair fez menção de comentar, mas Álvaro apenas levantou a mão. Não, chega de palavras. Lúcia, do outro lado da sala, folheava uma revista. Não adianta romantizar. Ela precisa de segurança, limites, e ele era uma variável perigosa. Álvaro se levantou. E você, Lúcia, é uma equação fria demais. Ela encarou o irmão surpresa. Está dizendo que me culpa? Estou dizendo que já não sei se alguma vez sua presença aqui foi por ela, ou por você. Lúcia largou a revista com força. Isso é injusto, não mais do que foi com ele.
Na casa dos fundos, vazia, ainda havia cheiro de madeira nova. O pano de prato bordado por Firmino continuava pendurado. A cama de Jaiminho, ainda com o lençol torto da última noite. Ninguém teve coragem de entrar. Ao entardecer, Álvaro desceu até a praça. Sem boné, sem disfarce, sentou no banco onde costumava observar Jaiminho dançar. Agora só havia vento e um grupo de crianças correndo, desordenadas, sem ritmo. Uma senhora passou e comentou com outra. Sumiu o menino que dançava aqui, estava alegrando a praça. Álvaro fechou os olhos. A ausência fazia mais barulho do que esperava, e talvez mais do que podia suportar. O som da chuva batendo no telhado era o único ruído que preenchia os corredores da casa. Naquela manhã, Manuela recusou até o toque. Virou o rosto quando a enfermeira tentou penteá-la. Não quis sair da cama. Não olhou para o pai quando ele entrou no quarto. O lenço colorido continuava atado ao pulso, apertado, como se fosse âncora, como se fosse voto de silêncio. Álvaro a observava, sentado numa poltrona do canto, e não sabia mais como chamá-la de volta. Parecia estar afundando lentamente, e ele, apesar de todo o dinheiro, poder e influência, não tinha mãos suficientes para puxá-la. Naquela tarde, a culpa se fez concreta. Álvaro não suportava mais o confinamento da casa, nem os sussurros velados de Dona Nair, nem o gelo nos olhos de Lúcia, nem o cheiro dos quartos fechados. Vestiu um casaco, pegou o carro e saiu. Não tinha rumo. Dirigiu sem destino, apenas com um pensamento em mente: encontrar o menino. O tempo estava fechado. O céu escurecia rápido e nuvens cinzentas se acumulavam sobre Olinda como um teto prestes a desabar. Parou o carro perto da Praça do Amparo. Caminhou a pé, os sapatos encharcando na calçada irregular. Perguntou por Jaiminho aos poucos conhecidos. Sumiu, senhor, desde aquele dia. Talvez lá pelos becos da Sé. Dizem que tem gente dormindo por ali. Álvaro caminhou mais. Entrou em vielas úmidas com cheiro de mofo e maresia. Viu portas improvisadas com tapumes. Escutou rádios velhos tocando forró abafado. Choveu mais forte. Foi quando viu um corpo encolhido debaixo de uma marquise estreita, perto de uma loja abandonada. Um cobertor ralo, um par de chinelos encharcados e um saco de plástico protegendo a cabeça. Aproximou-se devagar. Jaiminho? O menino não respondeu de imediato. Estava acordado, mas imóvel, os olhos fixos num ponto invisível. Jaiminho, sou eu. Álvaro. Silêncio. Eu vim te buscar. Pra quê? A voz do garoto saiu rouca, cansada. Pra casa. Aquela não é minha casa. Mas talvez devesse ser. Jaiminho se levantou devagar. O rosto estava sujo, os lábios rachados. Os olhos não eram os mesmos, tinham perdido o brilho, mas não a lucidez. O senhor achou que eu roubei. Eu errei. Me olhou como todo mundo já olhou, como número, como ameaça, como peso. Álvaro assentiu, com os olhos baixos. Eu cresci aprendendo que confiança se compra, mas você me mostrou que não, e eu não soube lidar com isso. Jaiminho ficou em silêncio. A chuva engrossava. Sua filha, ela não come, não fala, só segura o lenço que você deu a ela, todo dia. Os olhos do menino se encheram d'água. Ela precisa de você, e eu também. Eu não sei mais dançar, mas sabe fazer o mundo dela girar. Isso basta. De volta ao carro, Jaiminho hesitou antes de entrar. Álvaro abriu a porta do passageiro e deixou o guarda-chuva inclinar-se sobre ele. Não tem contrato, nem promessa, mas tem um lugar seco e uma chance. O menino entrou. No banco de trás, um cobertor dobrado e um pote com bolo de milho, ainda morno. Jaiminho o pegou com as mãos trêmulas. O vô já está na casa dos fundos. Não contei para ele que eu viria. Só disse que ia tentar consertar o que estraguei. Jaiminho assentiu. Comeu devagar, como quem mastiga algo sagrado. Do lado de fora, a chuva lavava os erros. E dentro do carro, pela primeira vez em dias, havia calor.
Na chácara, quando o portão se abriu, Dona Nair correu para a janela. Ao ver quem descia do carro, franziu o rosto. Lúcia veio logo depois. "Isso é uma piada?" disparou ela. Álvaro não respondeu. Apenas atravessou o jardim com Jaiminho ao lado. No corredor, a enfermeira se aproximou, olhos arregalados. "Senhor Álvaro!" Ela ouviu o som do carro. "Está acordada. Quer ver ele?" Quando Jaiminho entrou no quarto, Manuela já estava sentada. Ela não falou, mas sorriu, de leve, como quem volta à superfície depois de muito tempo submersa. E então estendeu o braço. Com o lenço, ele pegou, amarrado, de novo. A chuva havia cessado na manhã seguinte, mas a terra ainda respirava úmida. A grama parecia mais verde, o ar mais denso, como se a natureza também sentisse que algo havia voltado ao lugar certo. Jaiminho entrou na casa dos fundos em silêncio. Sobre a mesa havia um prato coberto por um pano e um bilhete, escrito com letra firme. "A gente erra para aprender, mas só aprende se volta." "Vô." Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Do outro cômodo, seu Firmino apareceu. "Chegou?" "Cheguei." "E ficou?" "Fiquei." O velho assentiu, virou-se e voltou para a pequena bancada de madeira. Mas havia lágrimas escondidas sob os olhos rugosos. Na casa principal, a rotina havia mudado de tom. Manuela acordou cedo, quis usar o vestido azul claro e pediu, por gestos, para tomar café na varanda. Álvaro, que lia o jornal de sempre, a observou em silêncio. Viu quando Jaiminho apareceu ao longe, com os cabelos ainda molhados e um chinelo de cada cor. Manuela levantou o braço e fez um gesto com os dedos, uma espécie de saudação inventada. Jaiminho respondeu com uma meia volta teatral. Álvaro abaixou o jornal. "Já comeu?" perguntou, olhando para o garoto. "Um pouco, sim." "Gosta de pão de queijo?" "Nunca comi." "Pois vai gostar." Foi à cozinha e voltou com 2, ainda quentes. Entregou um a Jaiminho, que olhou desconfiado antes de morder. "Quente demais." "Sopra. Melhor girar ele no ar." Manuela riu, e Álvaro, sem perceber, riu junto. Nos dias seguintes, uma nova rotina foi se desenhando. Jaiminho passou a ajudar na horta com a enfermeira. Plantava, arrancava mato, fazia piadas com as minhocas. À tarde, ia até a varanda e dançava para Manuela, agora com passos mais lentos, como se respeitasse o ritmo que ela estava reaprendendo a seguir. Seu Firmino começou a reformar o galpão antigo da chácara. Álvaro ofereceu ferramentas. Eles não chamaram isso de trabalho, chamaram de atividade. "Melhor que terapia", dizia Firmino cerrando uma tábua grossa. Em uma tarde nublada, Álvaro e Jaiminho se encontraram sozinhos na sala de música. O menino testava acordes num violão desafinado. Álvaro, de pé, observava com curiosidade. "Onde aprendeu?" "Escutando. Ninguém me ensinou de verdade, mas quando escuto, meio que sinto onde pôr o dedo." "Seu avô tocava?" "Tocava marcenaria." Álvaro sorriu, sentando-se do outro lado do cômodo. "Você já pensou no que quer ser?" Jaiminho deu de ombros. "Eu sou. Não sei o quê, mas sou. Eu queria ser cantor. E por que não foi? Tive que virar empresário. Meu pai queria. Eu obedeci. E cantava bem? Ainda canto. Só não deixo ninguém ouvir." Jaiminho balançou a cabeça, aprovando. "Então a gente é igual. Danço onde ninguém quer ver. Você canta onde ninguém pode ouvir." No fim de semana fizeram um piquenique no jardim. Manuela escolheu os pratos com o dedo. Jaiminho organizou os talheres como quem monta um número de circo. Álvaro trouxe limonada feita por ele mesmo. "Ficou azedo", confessou. "Azedo é bom. Acorda a língua", disse Jaiminho. Manuela balançou a cabeça, concordando. Era a primeira vez que os três estavam sentados juntos, sem pressa, sem silêncio incômodo, sem o peso do passado. A mesa era simples, mas parecia uma casa inteira. À noite, Álvaro entrou na biblioteca e tirou um caderno antigo da estante. Nele, letras escritas à mão, rabiscos, estrofes inacabadas. Colocou sobre a mesa.
Sabe ler música? Perguntou a Jaiminho, que estava sentado no chão. Sei escutar. Às vezes é mais fácil que ler. Álvaro abriu o caderno. Mostrou um trecho. É sobre a Helena, minha esposa. Escrevi antes dela partir. Jaiminho leu com os olhos, em silêncio. Depois falou: isso aqui pode virar melodia. Pode, mas tem que vir do lugar certo. Álvaro olhou para ele com espanto. Você fala como gente velha, e você escuta como quem era surdo e começou a ouvir. Naquela madrugada, Álvaro caminhou até a porta do quarto da filha. Espiou por uma fresta. Manuela dormia com os braços soltos sobre o cobertor, o lenço colorido ainda no pulso, mas frouxo. Como se já não fosse amarra, mas laço. No canto da cômoda havia um papel dobrado. Em cima, escrito com letra trêmula: hoje eu quis viver. Álvaro sentou-se no chão do corredor e encostou a cabeça na parede. Não chorou, mas, pela primeira vez, respirou fundo e sentiu o peito se encher. Era fim de tarde quando Manuela fez o gesto. Estavam os três no jardim, ela na cadeira, Jaiminho jogado na grama e Álvaro por perto com um caderno de anotações. As árvores balançavam num vento morno e o céu alaranjado desenhava sombras compridas sobre o gramado. Manuela apontou para o rádio portátil. Jaiminho levantou os olhos. Quer ouvir música? Ela assentiu. Ele procurou uma estação. Parou numa que tocava um samba antigo. Ela fechou os olhos. Começou a balançar suavemente os ombros. Depois, moveu os braços. Primeiro como quem espanta um inseto, depois como quem desenha formas no ar. Jaiminho percebeu. Sentou-se de frente para ela. Tá dançando? Ela abriu os olhos e sorriu. Nos dias seguintes, os dois começaram a se encontrar na sala de música. Jaiminho puxava cadeiras, montava improvisos com lenços e colheres de pau. Mostrava a ela como criar ritmo com as mãos, com os olhos, com o tronco. Dança é o que o corpo deixa, explicava. Se o pé não quer ir, a mão vai. Se o quadril dorme, o olhar acorda. Manuela imitava, primeiro com rigidez, depois com leveza. Álvaro do corredor observava sem interromper. Numa tarde nublada, após uma sequência de gestos sincronizados entre ela e Jaiminho, Álvaro entrou na sala e falou: já pensaram em apresentar isso? Os dois se entreolharam. Como assim? Perguntou Jaiminho. No Festival Cultural da cidade, daqui a 2 meses. Vai ter um palco na praça. Todo ano a prefeitura convida projetos sociais, grupos escolares. A gente não é grupo. Ainda não, mas pode ser. Manuela balançou a cabeça em negativa, assustada. Álvaro se aproximou. Não tem que ser um espetáculo. Pode ser uma homenagem. Uma dança íntima, um gesto, o que vocês quiserem. Ela hesitou. Então, com esforço, pegou papel e caneta. Escreveu: e se eu travar? Álvaro pegou o papel, respondeu com outro: a plateia não vai saber, mas você vai estar lá. Nos dias seguintes, Jaiminho e Manuela começaram a ensaiar de verdade. Cada gesto era testado, ajustado, ampliado. Ele girava em volta dela. Ela acompanhava com os braços. Às vezes riam, às vezes erravam, às vezes se olhavam por longos segundos, como se a dança fosse só desculpa para conversar com o corpo. Seu Firmino construiu um pequeno tablado no jardim com tábuas reaproveitadas. Chamaram de palco invisível. Era ali que ensaiavam. A enfermeira passou a levar água, frutas, tecidos coloridos. A fisioterapeuta começou a estudar movimentos para integrar a coreografia. Ela pode fazer mais do que pensa, disse, desde que seja com o tempo dela. Certa manhã, Lúcia chegou de uma viagem e encontrou a casa diferente, mais viva, mais leve e mais pública. O que é isso que estão dizendo sobre uma apresentação? Perguntou logo que avistou o Álvaro. É verdade, Manuela vai dançar no festival. Isso é um absurdo, uma exposição. É escolha dela. Ela não tem discernimento? Tem mais do que nós, Lúcia. E o menino?
Vai dançar com ela. Lúcia empalideceu. Isso não vai acabar bem. Já está começando bem. E é isso que importa. Naquela noite, Álvaro saiu ao quintal. Ficou observando os dois ensaiarem sob a luz de corda instalada por Firmino. Viu quando Manuela ergueu os braços, girou o corpo com leveza e sorriu. Viu quando Jaiminho a acompanhou, com passos suaves, como se guiasse um sonho. Álvaro sentou-se na cadeira do jardim, olhou para o céu estrelado e pensou que talvez o palco não fosse lá fora, mas ali mesmo, entre os que aprenderam, enfim, a se mover juntos. A atmosfera na chácara estava carregada. Desde que a notícia da participação de Manuela no festival se espalhara, as tensões aumentaram. Dona Nair, sempre vigilante, observava cada movimento com olhos críticos. Durante os ensaios, pequenos contratempos começaram a ocorrer. O som falhava inesperadamente, objetos desapareciam ou eram deslocados, e rumores sobre a inadequação da apresentação circulavam entre os funcionários. Álvaro, inicialmente cético, começou a perceber um padrão. Certa tarde, ao encontrar o rádio danificado, Álvaro confrontou Dona Nair. Por que está fazendo isso? Estou protegendo esta casa de um espetáculo que só trará vergonha. Manuela tem o direito de se expressar, e eu tenho o dever de preservar a dignidade da família. A conversa terminou sem resolução, mas Álvaro decidiu reforçar a segurança dos ensaios, garantindo que nada mais os atrapalhasse. Enquanto isso, Lúcia, inconformada com a decisão do irmão, procurou aconselhamento jurídico. Alegava que a exposição de Manuela no festival poderia ser prejudicial, considerando sua condição de saúde. Álvaro, ao ser informado da possível ação legal, buscou orientação legal e descobriu que, com a autorização dos responsáveis legais e o cumprimento das normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, não havia impedimentos para a participação de Manuela no evento. Determinada a impedir a apresentação, Lúcia confrontou Álvaro diretamente. Você está colocando sua filha em risco. Estou dando a ela uma chance de viver plenamente. Se insistir nisso, enfrentará as consequências legais. A tensão entre os irmãos atingiu o ápice e Manuela, ao ouvir a discussão, decidiu intervir. Com passos firmes, entrou na sala onde os dois discutiam. Com a voz ainda frágil, mas determinada, disse: Eu quero dançar. O silêncio que se seguiu foi profundo. Lúcia, surpresa, tentou argumentar, mas Manuela a interrompeu. É a minha vida, eu decido. Álvaro, emocionado, apoiou a filha. Ela tem o direito de escolher. Lúcia, sem palavras, deixou a sala. Nos dias que se seguiram, os ensaios continuaram com mais vigor. Manuela, agora mais confiante, aprimorava seus movimentos com a ajuda de Jaiminho. A chácara, antes envolta em tensão, começava a respirar um novo ar de esperança e determinação. O aroma de verniz antigo ainda pairava no ar do galpão abandonado. A madeira úmida do telhado rangia como se tentasse lembrar sua função esquecida, enquanto pregos soltos e ferramentas velhas contavam histórias de um tempo em que o espaço pulsava com vida e criação. Seu Firmino, de mangas arregaçadas e olhos mergulhados no passado, percorria o chão de cimento como quem pisa em memórias. Foi nesse cenário que ouviu uma voz que o fez parar no ato. Você continua andando como se fosse medir a madeira com os pés. O velho virou-se devagar. Não é possível. Ali, parado à entrada do galpão, com um chapéu gasto e a barriga levemente saliente de quem trocou o esforço físico pelos bons pratos, estava Tonho, seu parceiro de marcenaria da juventude. Tonho dos portões de ferro e Firmino das estantes sem prego. Os dois se abraçaram, como quem reencontra um irmão de guerra. Conversaram por horas entre tábuas, serragem e pausas longas de saudade. Relembraram o primeiro armário que fizeram juntos, a primeira discussão. O dia em que quase botaram fogo na oficina ao testar uma lixadeira elétrica improvisada. Lembra quando eu disse que ia virar músico?
e virou marceneiro porque desafinava até no martelo. Pior que a verdade. O riso que ecoou naquele espaço foi o mesmo de 30 anos antes, mas com um peso a menos. O tempo não lhes tirara a amizade, apenas a adiara. Quando Tonho sugeriu que reativassem o ateliê nos fundos da chácara, seu Firmino hesitou. Não sou mais tão ágil, nem você, mas temos histórias nas mãos. E menino demais, nesse mundo sem rumo, dá para ensinar. Ensinar mais que marcenaria? Ensinar paciência, silêncio, coisa rara hoje em dia. Firmino coçou a barba, olhou em volta e respondeu com um sorriso miúdo. Bora dar vida para a madeira de novo. Enquanto os dois velhos reerguiam o galpão aos poucos, limpando as prateleiras, alinhando ferramentas, Álvaro observava. À distância primeiro, depois aproximando-se, oferecendo materiais, apoiando com tudo o que podiam precisar, sem alarde. Mas uma ideia começou a crescer dentro dele. Há semanas via crianças chegarem à chácara por conta do projeto de dança. Algumas trazidas por educadores, outras por curiosidade. Algumas deficientes, outras apenas famintas de atenção. E todas recebidas por Jaiminho, com a leveza de quem havia sofrido na pele e sabia como transformar dor em passo. Foi numa tarde, ao ver uma menina sem uma das pernas sorrir enquanto aprendia a marcar ritmo com as mãos, que Álvaro decidiu. Reuniu conselheiros, buscou autorização legal, convocou fisioterapeutas e professores. Criaria ali mesmo na chácara um projeto cultural com foco em inclusão. Música, dança e marcenaria para crianças da periferia e com deficiência. Que tenha palco, mas também mesa, que tenha corpo e mente, disse ele numa reunião com os coordenadores. E o nome, senhor Álvaro, como vai chamar? Ele pensou por um momento, depois respondeu, Coração de Cedro, forte por dentro, leve por fora. Jaiminho, ao saber que Álvaro pretendia colocá-lo como professor oficial de dança do projeto, arregalou os olhos. Eu? Professor? Quem mais? Você criou isso tudo. Eu só danço e faz os outros quererem dançar. Isso é ensinar, Jaiminho pensou. Lembrou das tardes solitárias na praça, dos dias em que dançava só para não chorar. Agora podia ensinar o que aprendeu, que o corpo fala, mesmo quando o mundo manda calar. Tá, mas vou ensinar do meu jeito. O seu jeito é o melhor jeito, respondeu Álvaro com um raro sorriso de canto de boca. Logo, o ateliê passou a produzir bancos pequenos para as crianças, instrumentos improvisados, molduras para fotos dos eventos. Seu Firmino e Tonho coordenavam tudo com disciplina e bom humor, distribuindo tarefas como se dirigissem uma pequena orquestra. Não segura a madeira assim, moleque. Vai entortar tudo. E essa tábua tá falando que é da perna esquerda da cadeira. Escuta. As crianças riam, aprendiam e voltavam no dia seguinte. Manuela, observando tudo da varanda, começou a ajudar também. Com gestos, sugeria ideias, ajudava na organização das músicas, apontava detalhes nas coreografias com a concentração de uma coreógrafa. Era sua forma de assumir um papel naquele novo mundo. Certo dia, uma garotinha de cabelos crespos sentou-se ao lado dela e perguntou: Você dança mesmo sem andar? Manuela sorriu, ergueu os braços e fez um movimento circular, suave como uma onda. A menina imitou, depois mais uma e outra. Dançaram com os braços por 10 minutos, em silêncio. O projeto crescia. A comunidade começou a prestar atenção. Veículos de imprensa local apareceram. Um jornalista se emocionou durante uma visita. Isso aqui é o contrário de abandono. É criação. Álvaro recebeu elogios, mas desviava o foco. O mérito é deles. Eu só abri a porteira. Na última noite daquele mês, a chácara estava mais viva do que nunca. Luzes penduradas nos galhos, música ao fundo, crianças correndo entre esculturas de madeira e coreografias inacabadas. Manuela sentada com um grupo de mães. Jaiminho ajudando um menino surdo a sentir o ritmo pelo chão.
E seu Firmino, ao lado de Tonho, lixando o acabamento de uma caixa de brinquedos. Quem diria, hein? Murmurou Tonho. Que a gente ainda ia construir esperança. Firmino bateu com o dedo na madeira. Esperança boa faz barulho, mas só quando tá pronta. Ambos riram e continuaram a lixar. O céu estava opaco naquela manhã, não nublado, apenas sem brilho, como se o sol estivesse com os mesmos olhos cansados de Álvaro Andrade. Ele vestiu o terno cinza escuro que não usava havia meses, calçou os sapatos pretos que ainda guardavam poeira da última cerimônia e saiu sem avisar ninguém. No caminho, o rádio do carro ficou desligado. A cidade se movia ao redor com buzinas, vendedores, estudantes com mochilas pesadas. Álvaro, porém, atravessava tudo como quem flutua numa cápsula de vidro, intacto por fora, despedaçado por dentro. Chegou ao cemitério no fim da manhã. Andou pelas alamedas com passos contidos, olhos fixos nas placas e datas. Era um ritual que evitava desde o enterro, como se a ausência da visita apagasse a dor. Mas a dor nunca apagara. Apenas aprendera a se camuflar. Diante da lápide de Helena, parou. Ali, sob letras simples, descansava a mulher que, por anos, fora sua única âncora emocional. Esposa, mãe, cúmplice, luz. Por um longo tempo, não disse nada. Apenas sentou-se num banco próximo, tirou o paletó e o dobrou no colo. Depois, falou baixo, como quem teme acordar os mortos. Me perdoa por ter sumido daqui? O silêncio respondeu com vento e folhas caídas. Achei que esquecer ia me poupar, que manter tudo funcionando ia bastar, mas o que eu fiz foi congelar. Ele passou as mãos nos cabelos, apertou as têmporas. Depois que você se foi, eu me enterrei também, só que vivo, não por medo da dor, mas por covardia de sentir alegria sem você aqui. Os olhos se encheram, mas ele não chorou ainda. A nossa filha, você precisava ver. Ela sorri agora. Sorri de verdade, por causa de um menino da rua. Um menino que dança como se o mundo não pesasse nada. E ela dança com ele, Helena. Com os braços, com o rosto, com o que sobrou da infância dela. E eu só olho, porque eu não sei mais como tocar sem quebrar. A voz falhou. Às vezes acho que a vida me puniu por falhar com você e com ela. Mas agora, às vezes, acho que talvez tenha me dado uma nova chance. Só não sei se eu mereço. Foi então que as lágrimas vieram, sem pressa, sem ruído. Chorou como quem varre cacos de um espelho quebrado, com cuidado para não se cortar de novo. Ao voltar para casa, o portão da chácara estava entreaberto. Vinha de dentro um som ritmado, vivo, mistura de risadas, palmas e música improvisada. Álvaro seguiu o som até os fundos da casa. No jardim, viu Manuela e Jaiminho ensaiando. Ela, com os cabelos soltos, balançava os braços ao som de uma batida leve, movimentos mais fluidos do que antes. Os ombros giravam como engrenagens bem lubrificadas, e o tronco seguia o ritmo com uma precisão que nenhum fisioterapeuta jamais esperaria. Jaiminho pulava ao redor, às vezes fingindo escorregar, outras dramatizando quedas para arrancar risadas. Ela ria alto. Um som cheio, sem vergonha, sem receio. Álvaro parou a poucos metros. Ninguém o viu. Ali de pé, com o paletó ainda dobrado no antebraço, ele sentiu algo se quebrar, mas não era dor. Era como se as rachaduras se abrissem não para colapsar, mas para deixar a luz entrar. Lembrou de quando Manuela era pequena e insistia para que ele a visse dançar na sala. Sempre com um vestido diferente, sempre exigindo silêncio antes de começar, sempre encerrando com uma reverência dramática. Ele nunca teve tempo, nunca teve paciência, sempre dizia, depois, filha, e o depois nunca vinha. Agora, ali estava ela, dançando de novo, por ela mesma, por ninguém e por todos ao mesmo tempo. Álvaro se sentou no degrau de pedra, permitiu-se assistir, como devia ter feito antes. E enquanto Jaiminho girava ao redor de Manuela, imitando uma bailarina desengonçada,
Ela estendeu a mão para ele e juntos fizeram um gesto que pareciam ter ensaiado 1000 vezes. Um giro, um laço, uma parada. O silêncio depois da música foi tão cheio quanto o som. Álvaro aplaudiu, 2 palmas, secas. Eles o viram surpresos. Por um momento, congelaram. Continuem, ele disse levantando-se. Não quero atrapalhar. Jaiminho assentiu. Manuela sorriu e voltaram à posição inicial. Ele se afastou devagar, sem fazer ruído, como quem sai de um santuário, e pensou: eu quero viver isso com eles, e se isso for uma nova chance, dessa vez eu aceito. O som do rádio portátil preenchia o jardim da chácara com uma melodia suave. O vento passava entre as folhas das árvores com um sussurro constante, como se a natureza assistisse em silêncio à transformação que ali acontecia. Em frente à casa, Jaiminho dançava. Seus movimentos eram leves, circulares, pensados para acompanhar os gestos de Manuela, que o imitava com os braços e expressões do rosto. Ela estava melhor do que nunca. Não no sentido clínico, mas no modo como irradiava presença. Os olhos dela, antes opacos, agora buscavam o céu entre um giro de ombro e outro. Era uma dança com alma, onde o corpo obedecia até onde podia, e o resto era puro sentimento. Mas bastaram 2 segundos para tudo mudar. Durante um giro sutil com a cadeira de rodas, Manuela parou abruptamente. As mãos, que estavam em plena coreografia, endureceram. O olhar se perdeu. O corpo começou a enrijecer devagar, como se estivesse sendo congelado por dentro. Um som fraco escapou da garganta, um gemido abafado. "Manu!" Jaiminho abaixou-se, os olhos arregalados. "Fala comigo." Ela não respondeu. A cadeira tremeu, o corpo dela inclinou-se para trás. A respiração tornou-se irregular, entrecortada, quase ofegante. As pálpebras piscavam em desalinho. Foi quando a enfermeira, sempre atenta à rotina da menina, correu do alpendre e tomou a dianteira. Pediu que todos se afastassem, chamou por ajuda. Os outros funcionários vieram assustados. Álvaro, que assistia à cena pela janela do escritório, saiu correndo. "O que houve? O que está acontecendo?" "Crise psicomotora", disse a enfermeira. "Tirem todos do jardim. Agora." O quarto de Manuela tornou-se um espaço de tensão controlada. Luzes baixas, soro, monitores silenciosos. A enfermeira, médica de plantão, fisioterapeuta e uma psicóloga da equipe de apoio estavam ali, enquanto Álvaro permanecia em pé, encostado na parede, com os olhos fixos em um ponto do teto que só ele via. Por horas, ele não falou, apenas ouvia. "Ela teve um pico emocional elevado", explicou a psicóloga. "O corpo ainda está se adaptando à nova rotina. A mente quer avançar mais rápido do que o corpo pode suportar. Ela correu risco? Não de vida. Mas de esgotamento, sim. E isso não é leve. O que eu faço agora? A gente observa, espera, e se ela acordar bem, conversamos com ela. Mas, Álvaro, talvez o senhor precise considerar que pode ter sido demais. Não por maldade, mas por amor excessivo. Entende?" Ele assentiu lentamente. "Eu entendo." Mas por dentro, ele não aceitava. No corredor, Jaiminho andava em círculos, roendo as unhas, com os olhos vermelhos. Seu Firmino, sentado num banco de madeira, assistia em silêncio. "Eu estraguei tudo", Jaiminho murmurou, parando de súbito. "Não diga isso, menino. Ela estava indo tão bem. E agora tá lá, parecendo morta. E foi por minha causa. Ela tá viva, só descansando. Mas e se eu empurrei demais? E se ela nunca mais quiser dançar?" Firmino se levantou, caminhou até ele e pôs a mão em seu ombro. "Escuta aqui. Eu já vi madeira podre virar obra. Já vi menino largado virar doutor. E já vi menina muda voltar a sorrir. Porque quem é quebrado não é fraco. É só alguém que aprendeu a se colar sozinho. E quando cola de novo, pode até tremular, mas não quebra fácil." Jaiminho engoliu em seco. "Ela é mais forte que todo mundo aqui. A gente só esquece."
Já passava das 2 da manhã quando a enfermeira avisou que Manuela havia acordado. Estava fraca, mas lúcida. Álvaro entrou no quarto em silêncio. A luz do abajur revelava um rosto cansado, mas sereno. Ela tentava escrever com a caneta torta entre os dedos, o papel apoiado numa prancheta improvisada. Demorou, mas escreveu. Ainda quero dançar. Álvaro olhou para as palavras. Respirou fundo. Sentou-se ao lado da cama. Pegou a mão da filha e respondeu com um sussurro. Eu sei. Depois saiu do quarto, foi até o jardim, onde Jaiminho ainda circulava como um cão sem direção. Ela acordou. Jaiminho arregalou os olhos. E quer dançar, ainda quer dançar. O menino caiu de joelhos, rindo e chorando ao mesmo tempo. No dia seguinte, os ensaios foram retomados. Devagar, com interrupções, mas com um novo tipo de energia. A pressa deu lugar à delicadeza. A coreografia mudou, adaptando-se à fragilidade de Manuela. Os passos de Jaiminho ficaram mais cuidadosos, menos exuberantes. A música foi diminuída em volume. Cada gesto passou a ter mais pausa, mais presença, mais significado. Agora era uma dança que dizia: estamos vivos, mesmo feridos. Seu Firmino decidiu pregar um novo painel na parede do galpão com a seguinte frase, escrita com letras de madeira: se for para cair, que seja dançando. As crianças do projeto acharam engraçado. Jaiminho, quando leu, disse apenas: essa frase é da Manu, só não sabia. Naquela noite, Álvaro sentou-se no banco do jardim, observando ao longe os dois ensaiando. Manuela parecia mais firme, os braços mais livres, a respiração mais compassada. Ele fechou os olhos por um instante e pensou: o que é força, e afinal? Aguentar calado ou permitir-se tentar de novo, mesmo depois de quebrar? Quando abriu os olhos, viu Jaiminho girar e Manuela acompanhá-lo com o braço direito levantado, como um raio de sol apontando para o céu. E pela primeira vez ele sorriu sem medo. O dia amanheceu como se tivesse sido escolhido a dedo pelos deuses da esperança. A luz, filtrada pelas palmeiras altas da Praça do Amparo, derramava-se em listras douradas sobre os paralelepípedos. Bandeirolas coloridas balançavam preguiçosamente ao vento e as barracas de comidas típicas exalavam o cheiro quente de tapioca, milho cozido e bolo de rolo. Mas o verdadeiro aroma daquele dia era outro, o de antecipação. Desde o meio da manhã, a praça foi sendo ocupada por gente de todo tipo. Moradores, curiosos, turistas, artistas locais. Famílias com crianças nos ombros, idosos com cadeiras de plástico dobráveis, jovens com celulares em punho, prontos para gravar algo que ninguém queria perder. Aos poucos, os lugares à sombra desapareceram. O burburinho aumentou. Os alto-falantes anunciaram o início das apresentações culturais, mas era o número final que todos esperavam. Nos bastidores montados ao lado da igreja, Álvaro ajudava a ajustar a gola do vestido de Manuela. Era um tecido leve, azul claro, com pequenas flores bordadas à mão por uma das costureiras do projeto. O cabelo dela estava solto, preso apenas com uma fita branca. Os olhos, porém, eram o que mais brilhavam. Você tem certeza? Ele perguntou pela terceira vez. Manuela assentiu. Apertou a mão do pai. Jaiminho chegou logo depois, já aquecido, os cabelos bagunçados, suado de nervoso. Ao vê-la pronta, soltou um assobio. Olha a estrela. Veio de tapete vermelho? Manuela riu, tímida. Ah, tá linda, completou ele, sem brincadeira. O coordenador do festival bateu 2 palmas atrás da tenda. 5 minutos. Na lateral do palco improvisado havia um degrau pequeno. Uma rampa auxiliar fora instalada, mas, por decisão de Manuela, não seria usada naquele momento. Ela queria subir como todos os outros artistas. Álvaro se posicionou atrás, tenso, pronto para qualquer apoio. Jaiminho subiu primeiro. Ao vê-lo surgir, a praça inteira silenciou.
O menino girou uma vez, em silêncio. Depois, inclinou-se para a frente e estendeu a mão. O gesto era claro. Chamava alguém. Convidava. De trás da coxia, Manuela surgiu. Por um segundo, houve um suspiro coletivo. Não vinha na cadeira. Se apoiava num andador leve, adaptado com rodas lentas na base e apoio para o antebraço. Mas os pés tocavam o chão, os joelhos trêmulos, o tronco inclinado e o olhar cheio. Jaiminho não se moveu, apenas esperou. Ela andou, um passo, depois outro, lentamente. O público não aplaudiu ainda. Prendia a respiração. Era como assistir a um milagre que ainda precisava de confirmação. Quando chegou ao lado dele, parou. E os dois se olharam. A música começou. Não era uma canção conhecida. Era uma composição original do projeto, feita por uma das adolescentes surdas, que traduziu o ritmo em batidas de percussão e vibrações. O som era profundo, quase tribal, com acordes de violão e piano por baixo. Uma melodia que parecia vir do chão, não do alto. Jaiminho girou. Manuela respondeu com um braço no ar. Ele correu para a esquerda. Ela moveu o tronco para acompanhar, depois os olhos, depois os pés. Um, depois o outro. O andador era parte da coreografia. Não escondia. Fazia parte da dança. Ela não fingia normalidade. Ela reinventava movimento. O público começou a se inclinar para a frente. Celulares foram erguidos, mas ninguém gritava, ninguém falava. Até que veio o momento. Jaiminho parou de frente para ela. Estendeu as mãos. Ela hesitou. Depois soltou uma das mãos do andador. Apoiou-se nele. Deu um passo, depois outro. E então soltou completamente. 2 segundos apenas. 2 passos, sem apoio, trôpegos, quase imperceptíveis. Mas dela. E a praça explodiu. O som dos aplausos foi como uma onda. Pessoas choravam sem vergonha. Outras gritavam seus nomes. Algumas simplesmente batiam palmas com a força de quem queria tocar o céu. Manuela caiu sentada logo após. Mas caiu rindo. Jaiminho sentou ao lado, também rindo. Álvaro, atrás do palco, pressionava um lenço contra os olhos. Ao lado dele, seu Firmino segurava o boné contra o peito. Tonho tremia as mãos tentando filmar com o celular. A organizadora do festival correu até o palco. Senhoras e senhores, isso não foi só uma apresentação. Isso foi um manifesto de coragem. O público gritou o nome deles. Manuela, Jaiminho. Ela no chão olhou ao redor, meio sem entender. Até que Jaiminho apontou. Estão gritando por você. Ela chorou. Na saída do palco, Álvaro a abraçou como nunca antes. Não disse nada, apenas a envolveu, e ela, sem conseguir controlar as emoções, chorou no peito do pai. Você me fez lembrar do que é impossível, ele sussurrou. Naquela noite, a Praça do Amparo parecia ter sido restaurada em sua essência. Não apenas por um espetáculo, mas por uma verdade. Às vezes, o maior passo que alguém pode dar é apenas um. Na manhã seguinte ao festival, a cidade acordou diferente. A brisa parecia mais leve, as conversas nas padarias tinham um novo assunto, e os celulares vibravam sem parar com notificações, compartilhamentos e menções. O vídeo da apresentação de Manuela e Jaiminho havia escapado da bolha local e se espalhava como fogo em mato seco. No início, eram apenas os vizinhos da chácara, os moradores do bairro, os frequentadores da Praça do Amparo. Mas em poucas horas, o vídeo já alcançava os trends do país inteiro. Os cortes circulavam por aplicativos, páginas de notícias e perfis populares. O título mais usado era "Menina em cadeira de rodas dança com garoto de rua e dá primeiros passos em praça pública". Mas o vídeo falava por si só. Na chácara, o impacto chegou cedo. O telefone da casa tocava sem parar. Repórteres tentavam contato. Agentes de celebridades queriam representá-los. Canais de televisão disputavam espaço para entrevistas. E-mails se acumulavam com convites para programas de auditório, campanhas motivacionais, eventos beneficentes.
Álvaro, ainda de ressaca emocional da noite anterior, reuniu todos na sala principal. Isso é lindo, mas é também perigoso. Como assim? Perguntou Jaiminho, olhando o celular, onde os números de seguidores aumentavam minuto a minuto. Porque a fama não vem só com aplauso. Vem com distorção, com interesse. E a gente não dançou para virar manchete. A gente dançou por ela. Apontou para Manuela. Ela, sentada entre os dois, concordou com a cabeça. Então o que a gente faz? Insistiu Jaiminho. A gente continua o que começou. Nosso projeto, nossa rotina, nossa dança. Naquele mesmo dia, Álvaro publicou uma nota oficial em suas redes. Agradecemos todo o carinho, mas decidimos não participar de programas de TV ou campanhas publicitárias neste momento. Nosso foco continua sendo o projeto Coração de Cedro e as crianças que todos os dias nos ensinam o que realmente importa. Esta não é uma história sobre superação midiática, mas sobre transformação silenciosa. E é nesse silêncio que seguimos. A repercussão foi mista. Alguns criticaram a recusa, perderam a chance de ampliar o projeto. Outros elogiaram. Finalmente alguém que não vende sua dor por likes. Mas para eles, nada disso importava. Na chácara, os ensaios continuaram. O ateliê produzia brinquedos novos. Manuela agora ajudava com aulas para crianças com mobilidade reduzida e Jaiminho começava a montar sua própria sequência de dança inspirada em gestos do cotidiano. Lúcia foi a primeira a ceder. A aparição pública dela foi discreta. Na semana seguinte ao festival, pediu para falar com os voluntários, os pais das crianças atendidas e os colaboradores da chácara. Sentou-se em frente a todos, visivelmente desconfortável, mas com uma folha de papel nas mãos. Eu escrevi porque tenho medo de gaguejar, disse. Leu devagar, com voz embargada. Aos que estiveram presentes na Praça do Amparo, aos que acreditaram nesse projeto, e principalmente a Manuela e Jaiminho. Eu errei. Errei por medo, por preconceito, por querer controlar o que não entendo. Fui criada para acreditar que proteger é isolar, que o certo é manter distância do que incomoda. Mas hoje percebo que a verdadeira proteção é permitir a liberdade, a coragem, o risco de florescer. Peço desculpas, publicamente, e espero humildemente que um dia me perdoem. Houve silêncio, e depois palmas contidas. Jaiminho foi o primeiro a se aproximar. A gente não precisa esquecer para perdoar, mas pode perdoar para seguir. Dias depois, Dona Nair entregou a carta de demissão. Foi até a biblioteca, onde Álvaro revisava documentos, e colocou o envelope sobre a mesa. Eu não sou mais parte disso, Dr. Álvaro. Dona Nair, fiquei muito tempo aqui dentro tentando preservar um nome, uma família, e esqueci que a gente preserva mesmo é quem sangra perto da gente. Não soube ler o tempo, e não sei se ainda sei servir do lado certo. Álvaro abriu a boca, mas ela interrompeu. Não precisa dizer nada. Só quero agradecer por ter me deixado ver isso acontecer antes de ir. Ela se retirou sem drama. Sem abraços, apenas com os olhos marejados e passos firmes, como quem enfim sabia o caminho da saída. A rotina da chácara continuou, mas algo havia mudado. Agora as crianças não vinham apenas para aprender, vinham para fazer parte de algo maior. Famílias antes resistentes começaram a se aproximar. Professores de escolas públicas visitavam o projeto. Outras ONGs se ofereciam para colaborar. Álvaro, em uma reunião, resumiu tudo. A gente não viralizou, a gente reverberou, e todos entenderam. No quarto de Manuela, sobre a cômoda, havia agora um pequeno porta-retrato. Nele, a imagem congelada do instante em que ela dava seu primeiro passo sozinha. Ao lado, colado com fita, um bilhete escrito por ela mesma. Um passo vale mais do que 1000 promessas. Amanhã nasceu leve, como se soubesse que era um dia especial. Pelas ruas de Olinda, passos cautelosos marcavam o chão. Sapatos simples, passadas lentas,
Respiração firme, Manuela vinha caminhando sozinha, sem cadeira, sem andador. Só ela, o chão e o destino. A Praça do Amparo, agora cheia de cor, vozes e história. As pessoas que passavam reconheciam seu rosto. Algumas sorriam, outras paravam para assistir, como quem presencia o florescer de algo raro. Ela não se apressava. Cada passo era parte do espetáculo. Na praça, Jaiminho já a esperava, rodopiando no mesmo espaço onde meses antes tinham emocionado o mundo. Quando a viu surgir pela entrada lateral, parou. Ela veio andando, sorriu com os olhos e correu até ela. Os dois se abraçaram como crianças que vencem monstros invisíveis. "Eu soube que você viria", ele disse. "Eu nunca deixaria de vir", respondeu Manuela. E os dois, ali mesmo, começaram a dançar. Sem música, sem plateia organizada. Apenas eles, o vento e a praça. Sob a sombra generosa de uma árvore, Álvaro assistia a tudo. O empresário que um dia tentou controlar a dor com rigidez, agora permitia que a alegria o transbordasse em silêncio. Tinha lágrimas nos olhos e as mãos entrelaçadas no colo. Ao seu lado, seu Firmino, quieto como sempre, com o boné no colo, dizia apenas com o olhar o que nenhum discurso alcançaria. "O que começou como tropeço virou trilha", murmurou. Crianças brincavam nos canteiros. Jovens pintavam murais. Música ecoava de um violão ao fundo. A praça, outrora morna, pulsava arte, inclusão, verdade. E quando Manuela soltou os braços para dar 3 passos sozinha até o centro do coreto, uma brisa leve levantou as folhas secas do chão. Jaiminho ergueu as mãos para o céu. Ela fez o mesmo. O mundo por um instante parou para respirar com eles. Um vídeo amador capturou tudo. Horas depois, rodava o mundo. Mas ali, naquele pedaço de chão sagrado, não importava a câmera. Importava a dança, a vida, o recomeço. E foi assim que no coração de Olinda, Manuela, Jaiminho, Álvaro e seu Firmino, como o cedro que nunca caiu, encontraram um novo começo, com os pés firmes no chão e os olhos voltados para o céu. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima!